E galera, chegou a hora. Espero que vocês estejam preparados. Hoje iremos ver a última parte da luta final, Muzan versus Caçadores de Demônios. Então, sem nenhuma enrolação, bora lá. E galera, pra parte final, bora colocar uma meta de 3.000 likes, fechou? Eu sei que vocês querem muito a luta do Rantengo também, e vai sair. Mas comentem aí quais outros vídeos vocês querem ver aqui, fechou? E também para vocês que são novos, desce aí embaixo e se inscreve, porque esse canal tem total missão de servir vocês com tudo que os animes e mangás podem proporcionar, beleza? Dito isso, vamos com o anúncio dos nossos parceiros. Action Figures, luminárias, mochilas de Kimetsu no... Não, olha essa mochila, cara. Quadros, tudo isso vocês encontram na loja Harpiek Shop. O link da loja está aqui na descrição. E usando meu código TIUTS, tudo maiúsculo, vocês ganham um baita desconto mais frete grátis. Então, passem lá. Depois que todos os Hashiras e Nosuke e Zenitsu foram derrubados por Muzan Kibutsuji, Kanao continua sendo a única lutadora em campo, apesar de estar de joelhos, encharcada de sangue e com a sua lâmina de Nichirin quebrada. Enquanto o Lorde Demônio continua a caminhar em sua direção, ela tenta se forçar a lutar de alguma forma. Então, quando ela estava prestes a pelo menos tentar se defender do ataque, Tanjiro Kamado volta ao campo de batalha com a ajuda do remédio Yushiro e usa o Hinokami Kagura, Raio da Graça Brilhante, conseguindo cortar os braços de Muzan e resgatar Kanao, em uma das cenas mais lindas de todos os mangás do mundo. Quando Tanjiro traz Kanao para Goto, ele se desculpa por estar atrasado para ajudar todos a derrotar o Lorde Demônio e pede a Goto para cuidar dela. Enquanto Tanjiro olha para trás para Muzan, os dois conversam, com o demônio surpreso com a aparência ferida de Tanjiro, perguntando a ele quem é o demônio real agora. Enquanto por outro lado o protagonista, enfurecido com os ferimentos dos seus aliados, diz a Muzan para eles acabarem logo com isso. Tanjiro então reflete sobre as suas memórias e visões, notando que, agora que viu o estilo de respiração real do sol, do próprio Yorichi, percebeu a técnica e o estilo adequado para executar a dança, incluindo os ângulos corretos dos pulsos, movimento dos pés e ritmos respiratórios. Como ele ainda tem acesso ao mundo transparente, ele agradece a Yorichi por salvar seu ancestral e por transmitir a respiração do sol, e percebe que as 12 formas deveriam ser conectadas até o amanhecer para impedir o Lorde Demônio. Embora Tanjiro ainda duvide das suas próprias habilidades devido ao fato de Yorichi não ser capaz de matar Muzan, ele reforça sua determinação, lembrando as palavras de Kyojuro Rengoku para manter seu coração em chamas. Com isso, ele envolve o inimigo com um estilo de respiração lendário. Conforme Tanjiro se aproxima, ele percebe os novos tentáculos de Muzan em suas coxas, percebendo que as habilidades de transformação do demônio foi o que levou à derrota dos Hashira e seus amigos. Enquanto isso, Muzan enfurecido ataca o avanço do caçador, vendo o fantasma do mítico Yorichi no garoto. Apesar do chicote de Muzan cortando Tanjiro, o garoto dá de ombros para o ataque, avaliando que o Lorde Demônio tem 9 chicotes semelhantes a tentáculos em suas costas, mais 8 em suas coxas e 2 tentáculos em seus braços. Então ele usa a respiração do sol, espelho carmesim escaldante e valsa consecutivamente. Quando Tanjiro começou a dar início à 13ª forma, Muzan comentou que as criaturas que vislumbram a morte tornam-se ainda mais tenazes para alcançar seus objetivos. Para evitar a morte, ele sabe que é preciso abrir a porta da força e dos sentimentos desnecessários da sua vida normal, e que quem não abrir essa porta morrerá. Tanjiro então conseguiu deixar sua lâmina de Nichirin vermelha brilhante, sem o uso da arte do demônio de sangue de Nezuko. Ele havia conseguido abrir a porta, assim como os outros Hashiras dessa geração. Tanjiro continua envolvendo o Lorde Demônio com a respiração do sol, dança do dragão solar e roda do fogo, comentando para si mesmo que ele já conseguiu conectar 6 das 12 formas da respiração do sol. Ele comenta também consigo mesmo que os órgãos de Muzan estão se movendo por toda parte, enquanto seu pulmão parece estar sendo perfurado, seu coração explodindo e seus membros aparentam estar sendo arrancados fora. Como falta 1 hora para o amanhecer, Tanjiro continua a dizer para si mesmo para se concentrar e não pensar em mais nada, e de repente, seus braços começam a ficar dormentes e sua lâmina de Nichirin perde um pouco do brilho. No entanto, ele continua se concentrando e tenta conectar segundos a segundos e repeti-los até o amanhecer. Então Tanjiro continua com a respiração do sol, falso arco-íris e sol ardente. Então o próprio Muzan percebe que a precisão das técnicas do caçador estão desaparecendo, e sua lâmina de Nichirin logo voltará ao normal. No entanto, mesmo enquanto Tanjiro parece ter levado alguns golpes do Lorde Demônio, os outros ataques restantes dele estão sendo esquivados e evitados. Isso confunde muito a Muzan, pois os movimentos de Tanjiro estão lentos e não estão nem perto do seu pico devido ao seu próprio veneno. Junto com isso, devido ao veneno, a precisão das suas técnicas continua a enfraquecer, deixando-o cada vez mais exausto, o que era completamente o oposto do propósito da 13ª forma. Pelo contrário,
Muzan ainda não sabe o porquê ele mesmo não consegue matar o único caçador de demônios, que está profundamente sobrecarregado e cansado. Muzan de repente percebe que Tanjiro não é o único que está lento, já que este duelo cara a cara certamente não teria durado tanto devido ao veneno dentro de Tanjiro. Muzan então está com muitas dúvidas, e invocando a cabeça de Tamayo, ele pergunta o que ela está fazendo com ele, mas ela apenas diz que o veneno de reversão não era o único que foi injetado nele. Esmagando a cabeça de Tamayo, Muzan descobre que Shinobu, junto à sua inimiga mortal, conseguiu fazer um veneno capaz de envelhecer um indivíduo 50 anos em 1 minuto, e logo ele percebeu que ele já havia envelhecido 9.000 anos. Tanjiro então repentinamente usa a respiração do sol, névoa de chama crescente, seguido pelo raio da graça brilhante, e depois o céu azul, seguido pela roda de fogo, espelho carmesim escaldante e a valsa das chamas. Muzan grita com raiva para o caçador parar de pular por todo o lugar, mas Tanjiro continua com a respiração do sol, falso arco-íris, valsa, sol ardente, dança do dragão solar e a lança do girassol. Com isso ele conseguiu conectar com sucesso todas as 12 formas e completou a respiração do sol 13ª forma, mas ele diz para si mesmo para continuar fazendo isso, mais rápido e com mais precisão, sem parar até o amanhecer. Do outro lado do campo de batalha, Yushiro, Murata e outro caçador encontram Chachamaru mutilado no chão. Yushiro facilmente junta Chachamaru de volta e fica feliz por estar tudo bem. Sim galera, o gatinho não morreu. Isso coloca os outros em choque, pois eles não faziam ideia de que Chachamaru havia se tornado um demônio. Eles rapidamente dão aos outros caçadores e pilares o soro para o veneno de Muzan. Murata então dá a Goto o soro que injeta em Kanao, e outro caçador em Inosuke. O próprio Yushiro trabalha para consertar Gyomei, percebendo que sua perna destruída está em péssimo estado. Ele então ora Tamayo para proteger Tanjiro na medida do possível. Falando nisso, Tanjiro continua a envolver o Lorde Demônio com a respiração do sol. O jovem observa que, a fim de aumentar a eficácia de todas as 12 técnicas ao máximo, ele deve apontar especificamente para cada um dos órgãos vitais de Muzan. Dizendo isso, ele tenta entrar novamente no mundo transparente para localizar os órgãos vitais do Lorde Demônio, mas ele não tem sucesso porque ele não tem oxigênio suficiente. Ele então tenta usar o seu olfato para localizar os órgãos, mas logo perde o equilíbrio e abre a guarda a um dos chicotes do Lorde Demônio. No entanto, alguém salva Tanjiro da morte, com os ataques de Muzan atingindo o prédio atrás do menino e destruindo completamente. Tanjiro lembra de um cheiro familiar e recupera os sentidos, com quem o salvou na verdade sendo Obanai. Feliz ele grita o nome de Iguro, mas essa felicidade logo se transforma em choque, ao ver seu rosto todo marcado. Enquanto Tanjiro diz que irá dar suporte para Obanai, ele diz que não será necessário, já que Kubaramara está com ele. Os dois rapidamente se esquivam dos ataques de Muzan, que percebe que a cobra, além de estar descrevendo os ataques do demônio para o pilar, eles estão prevendo também. Obanai junto a Tanjiro combinam suas respirações, e Muzan mais uma vez está extremamente irritado, já que não consegue acabar com aqueles dois, que estão com ferimentos bem pesados. Ele percebe também que é tudo por causa dos venenos de Tamayo, e ele está gastando muita energia para se recuperar. Tanjiro então observa que Muzan está ficando mais fraco, mesmo ainda sendo um monstro. Ele diz também que será incapaz de entrar no mundo transparente, já que lhe está lhe faltando muito oxigênio. De repente algo muito estranho acontece, cicatrizes cobriram o corpo de Muzan, e Tanjiro conclui que aqueles eram da sua batalha contra Yorichi, que mesmo passando centenas de anos nunca haviam se recuperado. O menino também observa que o Yorichi está os guiando, e aquelas cicatrizes eram um ponto fatal para matar o Lorde. Muzan então se lembra do homem que o quase matou. Ele se lembra de que, mesmo possuindo uma regeneração absurda, ele ainda assim continuou com aquelas cicatrizes durante centenas de anos e elas queimavam como o sol. E mesmo sendo o maior monstro, ele admitiu que na verdade Yorichi deveria ganhar esse título. Tanjiro está bem confiante e decidido que irá acabar com o Lorde. Ele então se aproximando e observa que os ferimentos se movem juntamente aos órgãos, e ele também deveria fazer algo a favor de Iguro, já que Kubaramaru poderia ajudar até certo ponto. O garoto então se lembra das vendas de Yushiro, e nesse mesmo tempo um corvo grita dizendo que faltam 40 minutos para o amanhecer. Escutando isso, em um piscar de olhos, Muzan vaza, para a surpresa de Tanjiro, que alerta Obanai, e ele diz que não está surpreendido, já que o único objetivo de Muzan é sobreviver. Tanjiro fica muito agoniado, pois se Muzan fugisse, a morte de todos teria sido em vão. Muzan indo embora pisa no corpo de dezenas de caçadores, e vendo isso Tanjiro se enfurece, que em uma boa sacada, pega as espadas dos seus falecidos companheiros e começa a jogar em Muzan. Enquanto o Lorde percebia a insistência dos caçadores, Obanai cai do céu perfurando o pescoço de Muzan com a sua lâmina vermelha.
Tanjiro rapidamente também se aproxima, usando Hinokami Kagura, entrega ao Pilar uma venda, e os dois levam um ataque feroz do Lorde. Mas instruindo o Pilar sua serpente, Tanjiro consegue ajudar Kubaramara a pegar uma venda, duas na verdade, né? E os dois voltam a encurralar o demônio, que admite estar sem fôlego e perto do seu limite. Enquanto isso, Nezuko está pertinho da cidade. Ela então começa a voltar a ser humana e começa a lembrar das coisas também, como Muzan atacando sua casa, dos seus familiares, dos seus amigos e de tudo que passou como uma Oni. E não foi pouca coisa não, hein? E como última lembrança, ela vê Tanjiro, um irmão que nunca o abandonou, mesmo se tornando um demônio. E ela então volta a ser uma humana completa. De volta ao campo de batalha, nós temos Muzan encurralado total. Ele observa também que só não conseguiu finalizar os pilares por conta de Tanjiro, e agora eles estão prestes a voltar à batalha e lutar até a morte. Ele também compara a organização com uma criatura senciente, louca para acabar com ele. O Lorde então diz que não pode mais arriscar, e que ele vai finalizar a luta, e de repente seu braço esquerdo incha de carne. Tanjiro observa que ele iria se dividir em vários pedaços e logo avisa Iguro, e quando ele estava prestes a se dividir... Não. Ocorre uma reversão e ele conclui que só poderia ser uma terceira droga. Mas Tamayo em sua consciência diz que ele errou. Na verdade são 4. E a de destruição de células irá começar a agir depois que as outras 3 o enfraquecerem. E sim, a morte para Muzan está tão próxima quanto o seu celular da sua mão. A não ser que você esteja vendo no computador, né? O Lorde Demônio diz para si mesmo que se não fosse pelos venenos, todos os ataques das lâminas vermelhas e tudo mais seriam insignificantes. Ele fica surpreso de como Tamayo conseguiu criar drogas tão poderosas tão rápido, e de repente ele para. Tanjiro diz que aquela hora era a hora de atacar, mas quando ele e o Banai estavam prontos, uma onda de choque o joga para longe, uma onda que deixou Tanjiro incapaz de fazer alguma coisa, e além disso deixou convulsionando e sem respirar. O ataque do Lorde foi tão forte que chegou até onde os do Boyashiki estavam, e mesmo que iria tudo ferrado, ele diz que está bem e que faltam 25 minutos para o amanhecer. Como estava todo mundo no chão, o Lorde começa a ir embora, mas quem chega é Inosuke. Ele analisa tudo que Muzan fez com seus companheiros e fica extremamente triste em uma cena que emocionou a mim muito. E então os dois se atacam, e Muzan consegue pegar o javali pelo chão, e quando Muzan estava prestes a esmagá-lo, Zenitsu chega e salva seu companheiro. O cabelinho de batata frita então começa a motivar Tanjiro a ficar vivo, mas de repente leva um ataque. Inosuke tenta ajudar, mas também é ferido. Tanjiro vê que as técnicas de sangue de Muzan estão matando ele, e muito inteligente ele usa sua lâmina vermelha para se auto-perfurar e voltar à ativa. Inosuke e Zenitsu se levantam, o que deixa Muzan tão puto, mas tão puto que ele reconhece a persistência desses malditos. E nesse mesmo tempo, Gyuto, Miyoki, Gyomei e Mejima se levantam também. Enquanto Inosuke continua a dominar o Lorde Demônio com a sua respiração da besta, a quarta presa, Slice and Dice, Zenitsu chega com a respiração do trovão, primeira forma trovão e luz Godspeed, com ele percebendo que uma das suas pernas está falhando. Com ele dizendo isso, ele utiliza a respiração do trovão, sétima forma, Deus do Trovão Flamejante, que atinge Muzan em seu torso. No entanto, Zenitsu percebe que o corte é super raso, e que se ele tivesse uma lâmina de Nichirin vermelha brilhante, teria causado muito mais dano. Inosuke então usa a respiração da besta, quinta presa, corte maluco, seguido da terceira presa, devorar. Muzan interrompe sua barragem com a técnica de onda de choque e pretende mutilá-lo com seus tentáculos, com Zenitsu tentando impedir o Lorde de fazer essa ação. Felizmente, Tanjiro salva Inosuke do ataque de Muzan com a respiração do sol ao sol ardente. O protagonista então aproveita essa oportunidade para continuar travando o Lorde Demônio com a respiração do sol, espelho carmesim escaldante, roda de fogo e raio da graça brilhante. Enquanto ele continua atacando Muzan, Tanjiro sabe que ele não pode utilizar o ataque de onda de choque consecutivamente, pois leva muito tempo para carregar o suficiente para causar danos significantes. Junto com isso, toda vez que ele usa essa técnica, seus ataques normais diminuem drasticamente. Tanjiro então usa a respiração do sol, dança do dragão solar, mas ele então tosse sangue, o que abre uma brecha para Muzan matar o garoto. Mas Inosuke o salva com a respiração da besta, sexta presa, mordida de paliçada. Isso ajuda Tanjiro a contra-atacar o Lorde Demônio com a respiração do sol, dança das chamas, céu azul e falso arco-íris. Zenitsu tenta avançar para ajudar seus dois camaradas. Com isso ele implora ao espírito de seu mestre de Goro, que deu um empurrãozinho uma última vez. Isso lhe dá força para fazer a respiração do trovão, primeira forma trovão e luz. E uma cena irada, né, gente? Isso então ajuda os seus dois companheiros a liberar seus respectivos estilos de respiração, sendo a respiração do sol dança e a respiração da fera quinta presa corte maluco, com Tanjiro dizendo a Inosuke para não parar de atacar Muzan.
Dizendo isso, ele continua com a respiração do sol, pôr do sol e tenta usar a dança do dragão solar, mas ele perde o equilíbrio, parando seu ataque nos rastros do Lorde Demônio. No entanto, Zenitsu vem com a respiração do trovão, primeira forma trovão e luz Godspeed. Conforme ele arrasta Muzan para longe, Tanjiro usa a respiração do sol, dança do dragão solar, espelho carmesim escaldante e finalmente a lança do girassol que empurra contra a parede de um prédio. Como Tanjiro não pode mais lançar técnicas, ele tenta segurar Muzan o máximo possível até o amanhecer. O Lorde Demônio tenta cortar e esfaquear o menino com seus tentáculos, mas seu braço esquerdo é agarrado por Mitsuri Kanroji. Derramando lágrimas, ela grita com Muzan, cortando o braço dele. Sanemi é então mostrado cortando o outro braço de Muzan, prendendo ele em outro ponto da parede e evitando que ele se remontasse novamente. Com isso acontecendo, o rosto e torso do Lorde Demônio se separam verticalmente, expondo enormes mandíbulas e dentes enquanto ele tenta consumir Tanjiro para conquistar o sol. O menino se obriga a não soltar nada, pois ele está quase amanhecendo. De repente, o Banai vai na frente de Tanjiro na hora certa e o protege das mandíbulas de Muzan. Sanemi grita para todos continuarem segurando, pois o amanhecer estava prestes a chegar. Quando o amanhecer chegou, no momento em que Muzan vê o sol, o horror percorre seu corpo e libera sua técnica onda de choque mais uma vez, derrubando todos, exceto Tanjiro, que tem seu braço esquerdo inteiro arrancado pelo ataque. Apesar do caos que está acontecendo, Tanjiro continua segurando sua lâmina o mais forte que pode para torná-la vermelha e brilhante, com ele dizendo as palavras de que o jurou mais uma vez para deixar seu coração em chamas. Milagrosamente, Gil vem ao auxílio de Tanjiro e com o outro braço restante agarra a lâmina de Nichiren de Tanjiro também. Com o poder de ambos os caçadores, a lâmina se torna vermelha brilhante com sucesso. Quando a lâmina fica vermelha, Muzan tosse sangue e com o sol brilhando cada vez mais ele grita a plenos pulmões de horror. Muzan então aponta que se ele se encolher, ele vai queimar instantaneamente. Portanto, para que ele tenha uma chance de sobreviver, ele deve se proteger com um corpo barra massa de carne. Ao fazer isso, seu corpo se expande em todas as direções, transformando-se em uma criança gigantesca demoníaca. Vindo para o choque de todos, o bebê gigante absorve Tanjiro em seu corpo e rasteja pelo prédio para chegar à sombra. Kiria grita e implora todos os da corporação para impedir o Lorde Demônio de entrar na sombra. Todos tentam ao máximo impedir o bebê gigante de sobreviver, como jogar estantes de livros e bater nele com os carros. Uma dúzia ou mais de Kakushis empurram um ônibus-trem para impedir a criança de se abrigar do sol. Enquanto o bebê tenta tombar o ônibus e esmagar os Kakushis, Sanemi salta no ar e libera a respiração do vento na forma estufão e da Ten, cortando a mão do bebê completamente. Enquanto o Hashira do vento cai no chão, ele xinga o teimoso demônio, implorando para que ele se transforme em pó logo. No momento em que a criança estava prestes a tombar o ônibus, uma corrente de ferro envolve o pescoço do gigante, puxando para longe do ônibus-trem novamente. Gil volta à luta e usa a respiração da água, décima forma fluxo constante em Muzan, mas não causa tanto dano quanto os outros devido a ele ter apenas um braço sobrando. Sanemi volta e usa a respiração do vento, quinta forma, vento da montanha fria, junto com o Obanaiguru, enquanto Kubaramaru continua colocando as vendas de Yushiro com o pilar, usando a respiração da serpente, quarta forma serpente de duas cabeças. Apesar de todos os seus ataques combinados ao Lorde Demônio, isso não impede a criança gigante de se enterrar no chão. Quando a corrente de Gyomei começa a se romper, de dentro do bebê gigante, Tanjiro continua a agarrar sua lâmina de Nichiren o mais forte que pode, fazendo com que sua cor vermelha viva permaneça. Com isso, o bebê gigante gosta de muito sangue, impedindo de cavar mais fundo no solo. Sendo incapaz de escapar do sol de qualquer maneira, a criança demoníaca geme e berra enquanto continua a se desintegrar. Assim, o próprio Lorde Demônio Muzan Kibutsuji está finalmente morto e derrotado para sempre. Depois que Muzan morreu, nós tivemos as tristes mortes de 3 Hashiras, Gyomei Mejima, que encontrou suas crianças que foram mortas pelos demônios, e também Iguro Banai junto a Mitsuri Kanroji, em uma cena linda e muito emocionante, onde ambos se declararam e mostraram suas paixões. Sanemi quase morreu, mas seu pai não deixou. Gil ficou vivo, mas quando viu Tanjiro, seu chão caiu, lamentando a morte do seu irmão. Mas ainda não acabou, a luta ainda não acabou. Semana que vem irei trazer esse vídeo, então podem aguardar. Galera, essa foi a parte final. Eu realmente espero que vocês tenham gostado, ou pelo menos tenham se emocionado, porque eu aqui tô malzão, né? Mas enfim, compartilhem o vídeo com os seus amigos, se inscrevam e eu vou ficando nessa. Fui, falou.